Olá, muito bom dia. Nós estamos começando esse projeto hoje no primeiro episódio, que é o RMB Connect Podcast. Nosso intuito aqui é trazer pessoas que passaram por uma jornada e que tiveram uma chave mudada dentro do seu mindset e com isso conseguiram prosperar. E hoje, para o nosso primeiro capítulo, nós estamos aqui com ele. Gosto sempre de apresentar com a colinha na mão. Ele é consultor de investimento, especializado em planejamento patrimonial, com foco em criptoativos. Isso aqui dá pano para manga, hein? Educador financeiro, estrategista de posicionamento, desde 2018 tem esse perfil de investimento, ele é um investidor nato e hoje trabalha na MGA Capital, que é anexo a Onil X, é isso, né? Tô com ele aqui, Guilherme Superc, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom dia, Charles. Obrigado aí pela recepção, pela bela apresentação. Prazer enorme estar participando aqui do primeiro episódio do RMB Connect Podcast. E eu acredito que vai ser um papo interessante aí para, como você mesmo disse, vai ter coisa aí para pano para manga hoje, né? É isso aí, uma horinha só hoje vai ser pouco pra Vai gente, ser viu? pouco pra gente, com certeza. Guilherme, eu ia te fazer algumas perguntas aqui que estão incluídas dentro da sua história, mas eu achei a tua história tão fenomenal que eu vou te fazer. A primeira pergunta é: Guilherme, quem é Guilherme? Conta a sua história pra gente. Maravilha. O Guilherme, hoje eu tenho 27 anos, eu sou pai de primeira viagem, minha esposa está grávida com 5 meses, e eu tenho uma historinha interessante aí de jornada. Minha primeira atuação no mercado de trabalho foi num escritório de cobrança de cheques prescritos. Então, só para quem conhece um pouquinho da dificuldade de cheque prescrito, sabe o que que é cobrar um cheque prescrito. E assim, eu fui construindo minha carreira, testando, validando, comecei faculdade de direito, desisti do direito do Brasil, opinião pessoal, e fui para a área da administração com gestão em negócio, gestão estratégica de negócio. Um foco fora do operacional, mas otimizando para aquilo que o empresário quer, que é ROI. O empresário está preocupado com ROI, senão ele vai abrir uma ONG, né? E de lá para cá eu passei por um circo, eu vendi peças de teatro, onde eu tive contato com licitação, aprendi um pouco sobre o ofício de como trabalhar licitações com o mercado público. Eu já No trabalhei circo você fazia vendas. eu era vendedor das peças do circo, por Ah, assim entendi. dizer. É. Aham. Não era um bom vendedor, mas conseguia fazer algumas coisas. E fui começando a entender um pouco da minha vocação para falar, me comunicar com pessoas. Abri um escritório de certificação digital lá em 2017, que eu estava começando aquele negócio de certificado digital. Só quem viu essa novidade lembra a dor de cabeça que era para fazer um certificado digital. Depois comecei a empreender, cheguei a trabalhar também com venda de uniformes, então a minha carreira basicamente foi voltada em vendas. E sem perder o foco da gestão. Até que em 2021, eu abri minha primeira empresa de fertilizantes, tenho até hoje, meu pai é meu sócio, virou uma empresa familiar. E foi nessa empresa que eu comecei a entender as dores do empreendimento, a dor do empresário. Você é empresário, eu imagino que você sofre das mesmas coisas que sofremos. Fluxo de caixa, pagamentos, você tem que entender ali teu ROI, teu EBITDA para você conseguir crescer com consciência, porque se você cresce errado, de forma desorganizada, te custa muito mais caro. Então, eu começando a ver isso e implementando isso meio que ali no couro, eh comecei a entender que existia outras formas também de eu ter a minha empresa e ainda ajudar as outras pessoas, porque eu sempre tive esse carisma de querer contribuir com o outro, né? Por questões religiosas também, pelo próprio Rotary, que eu comecei a participar recentemente, eu me tornei rotariano, e eu vejo que a gente tem muito a agregar com as pessoas se a gente se dispor a dar cara a tapa, né? Então, vá ao mercado. E desde que eu me entendo por gente, ali ainda no ensino médio, eu sempre fui muito fução em querer entender investimento. Eu sempre busquei ter minha reserva de segurança, ter um dinheiro guardado. Eu falei, eu não sei o dia de amanhã. Então eu tenho que ter minha retaguarda. E se eu não tiver dinheiro, minha retaguarda baixa. Então, o dinheiro para mim ele sempre foi um meio para as coisas e não um fim. Então, o caixa era uma forma de eu ter segurança, me comprava alguns luxos e tudo mais, e eu já investi tudo que você imagine mais um pouco, tá? De forex a cripto, e a história é longa. Mas em 2022 eu me tornei cliente da MGA. 2022? Não, 2021. Foi bem no comecinho do escritório. Eu me tornei cliente lá e lá eu comecei a ter contato com uma equipe, um tipo de profissional que eles de fato contribuíam
para fazer planejamento. E eles me ajudaram muito na estruturação financeira da fábrica. E me abriram horizontes para algumas teorias que eu não conhecia, modelos de investimentos que eu não conhecia, até que no ano passado eu resolvi fazer uma transição de delegar as minhas operações da fábrica, ficar apenas um papel como se fosse um conselho, cuidando do financeiro, e assumir a responsabilidade como planejador financeiro. Da forma como eu fui ajudado, eu entendi que eu tinha condição de ajudar as pessoas. Pela base de conhecimento, pela história que eu tinha, pelas várias coisas. Como se você vendesse sua própria visão para as pessoas. E eu vi que isso tinha muita possibilidade, não de ganhar dinheiro. Eu vejo que quando a pessoa ela vira uma chavinha de que o dinheiro ela é uma consequência, você se dá bem nas coisas, porque você está fazendo aquilo com naturalidade. Quando tem verdade na mesa, ele se vende sozinho. E por que cripto, cara? Porque assim, ó, nós vemos que no mercado de investimento que já o brasileiro ele traz como cultura, porque nós fomos colonizados por Portugal, que Sim. investimento é você ter bens. E agora tá começando a ter essa quebra de paradigma e a galera começando a investir, mais no mercado de ações, enfim. E por que cripto? É uma pergunta que pra gente responder, ela tem que ter um pouco de romantismo ali no meio. Mas existem vários perfis de pessoas que investem em cripto. O meu perfil é mais fundamentalista, a gente chama de holders. São as pessoas que compram. Eu não especulo criptomoeda para realizar lucro em reais, por exemplo. Não, eu compro os ativos e busco multiplicar meus ativos. Mas respondendo objetivamente a pergunta, eu vejo nos criptoativos algumas algumas liberdades que a gente não encontra nos outros sistemas. Por exemplo, hoje para fazer qualquer transação financeira, eu dependo de um banco ou de um intermediário. Quando eu olho para as criptomoedas, eu já não dependo mais desse cara. E o conceito onde foi criado os ativos digitais, ou hoje aqui no Brasil, a legislação diz ativo virtual, foi justamente para trazer a liberdade fundamental sobre o recurso das pessoas. Então eu consigo fazer trocas de valores comerciais contigo, por exemplo, vou comprar lá um pacote teu lá na empresa, vamos fazer um investimento juntos, eu consigo transferir o dinheiro do Guilherme direto para o Charles, sem necessitar de um banco, de um intermediário ou de nenhuma pessoa aqui nesse meio. Então, de fato, eu tenho acesso ao meu dinheiro. Vide quem nunca teve problema com limite de Pix para fazer um pagamento. Em criptoativos isso já não existe. Fora alguns outros conceitos que daí a gente entra mais profundo em fundamentos, como o meu favorito é o Bitcoin, por exemplo. Quando a gente olha para alguns fundamentos do Bitcoin, onde eu sei exatamente o limite de fornecimento, ou seja, a gente está lidando com a escassez desse ativo. Quando a gente olha para a forma como ele funciona, não depende da confiança de ninguém. Até tem ali um termo, um jargão que a gente usa na comunidade cripto, que você não precisa confiar, vai verificar. Porque hoje a tecnologia onde funcionam os ativos digitais, que são os blockchains, eles são auditáveis, são como se fosse livros razão que todo mundo tem acesso. A única coisa é como se todo mundo tivesse acesso às contas bancárias do planeta. Eu sei exatamente o saldo que tem, em que moeda que está, onde entrou, para onde saiu. Os endereços das contas estão todas lá e são abertas e verificáveis. Só que eu não sei de quem é. Então, o anonimato é preservado, mas a transparência das transações estão lá para ser auditadas. Então, isso traz muita confiabilidade para quem entende alguns dos conceitos. E aí, por natureza, esse ativo ele vai criar uma valorização. Igual as pessoas criticam, né? Falam, pô, caramba, mas Bitcoin tá de novo acima dos US$ 100.000. Falei, pois é. Qual que é a tua opinião sobre isso, Guilherme? Falei, se a gente olhar tempo, vamos pensar daqui 5 anos, US$ 100.000 eu acho que ele tá barato, daqui 5 anos. Então, minha expectativa é que o Bitcoin ele venha cada vez mais valorizando, por puro princípio, né, as pessoas até me perguntam: "Mas qual que é o lastro do Bitcoin?", né, eu pergunto pra ela: "Qual que é o lastro do ouro?". Ela fala: "Não, mas o ouro é o lastro", eu falei: "Essa é a resposta, o Bitcoin em teoria é para ser o lastro, por conta das propriedades únicas que ele tem". O próprio criador eu acho que isso me deixa, assim, de cabelo arrepiado. O que dizem que é o criador do Bitcoin se chama Satoshi Nakamoto, que é uma entidade, um grupo, ninguém sabe quem é. É anônimo nos últimos 16 anos, desde que lançou isso em 2008. E pasme, a gente consegue verificar qual é a carteira dele. Então a gente sabe que esse cara, esse Satoshi, ou esse grupo de pessoas, tem 1 milhão e poucas mil bitcoins na carteira. Então, teoricamente, é um dos caras mais ricos do mundo. Só que, ou esse cara é um ET, ou esse cara morreu,
Porque nos últimos 16 anos, o cara nunca movimentou uma ruela desse saldo. Eu não conheço ser humano que tem o sangue de barata suficiente para conseguir lidar com a fortuna de não sei quantos bilhões que dariam isso. Coloca aí 1 milhão vezes $100.000, uma pancada de bilhões. Já colocar ele nos top 10, imagina. E E não o mov cara não movimentou nada. ou não precisa do dinheiro. Tem muito dinheiro e uma vida mais tranquila que não Não precisa tem disso. lógica. Eu não conheço ninguém, cara. Eu não conheço ninguém. Porque é natural. Até a gente tava conversando antes de começar aqui o podcast, no porquê as pessoas perdem dinheiro, por que as pessoas empobrecem. E é por quesitos comportamentais. As pessoas não entendem muito sobre como lidam com o dinheiro e às vezes elas têm a falsa sensação de que lidam. Mas falando na quesito do comportamento, por que eu não acredito, né, que o cara tenha muito dinheiro a ponto de não precisar, é porque mesmo motivo, quando a gente tá ganhando 10.000 e a gente começa a ganhar 15, a gente cara, a gente do nada você tá pedindo um iFood aqui, Exato. você tá um negócio ali e você vai se flexibilizando e teu custo de vida aumenta, é simples assim. Deixa eu te perguntar, hoje se fala de criptomoeda, automaticamente vem na mente da pessoa Bitcoin. Mas a gente vê que, né, de novo, da cultura antiga, que a galera tem um pouco de medo de investir em criptomoeda, porque acha que não tem nenhum tipo de segurança. E eu digo digital, se pode ser invadido ou não. A minha pergunta para você são duas. Qual é o nível de segurança nesse tipo de investimento? Eu fico sujeito a uma invasão, né, ou não, o meu patrimônio ele é reservado, ele é realmente, tem segurança 100%. E a segunda é, só existe mesmo o Bitcoin como criptoativo, como criptomoeda confiável? Ótimas perguntas, vamos lá. Isso chega a me dar um negócio, cara, porque é um assunto que eu gosto muito, mas vamos para a primeira pergunta sobre, a segurança, né. Para você ter uma noção, hoje um sistema nacional militar não é tão seguro igual é um blockchain. Hoje a gente por que que não é seguro? Por capacidade de processamento de dados. A quantidade de informações que passa dentro de um bloco é infinitas vezes maior do que a capacidade de um ultracomputador hoje que existe no mundo conseguir processar. Pra tu ter uma noção, demoraria não sei quantas centenas de anos para conseguirem quebrar a primeira linha de criptografia da 75. Então assim, eles falam de chips biônicos e tudo mais, cara, a tecnologia se atualiza. Então, se eles colocarem dentro dos blocos os chips de processamentos mais rápidos, por assim dizer, os dados vão aumentar de forma desproporcional que o chip não vai conseguir processar. E qual que é o problema? Você conhece de Minecraft? Mais ou menos. Maravilha. Tem um monte de bloquinho dentro daquele jogo. Sim. Imagina que para você conseguir fazer uma alteração no blockchain, você tem que pintar manualmente todos os blocos do mapa, basicamente, ou seja, são centenas de milhões ali que você tem que fazer a alteração individual. Só que você tem que fazer isso numa velocidade tão absurda, em nanosegundos, acho, para que o bloco não identifique isso, porque senão ele vai invalidar a tua operação. Então hoje, você tem noção da quantidade de bytes que são necessários para processar esses dados? É Fascinante. algo descomunal, a gente não tem tecnologia para conseguir acessar. Então as pessoas me perguntam: "Cara, mas qual que é o nível de segurança?" Eu falei: "Meu, para tu ter uma noção, o governo federal hoje no Brasil já está fazendo testes com blockchain para descartar os sistemas antigos por conta da velocidade e da veracidade das informações. Teoricamente, se está num blockchain, você não precisa dar uma chancela de nada, porque o que está lá dentro ele é imutável. Então, se a gente criar um cartório dentro de um blockchain, a gente não precisa dos outros cartórios, porque é impossível você mudar aquilo do jeito que nós temos a tecnologia hoje. Porque para mudar um, você tem que mudar todo o histórico, senão a informação vai ficar incoerente. E aí o bloco e os outros blocos que fazem as validações, tipo o banco imobiliário, um comprou o Leblon, se alguém anotou errado, aquela pessoa que está anotada errada vai ser cancelada aquela informação dela. É assim que o bloco faz. Se a gente pegar papel e caneta e jogar banco imobiliário agora, os nossos papéis e canetas são a forma como o blockchain funciona. Só que ele foi criado num sistema de elo. Então um se junta a outro e vai validando essas informações no efeito cadeia, por milhares, milhões, acho, de blocos que existem. Então é algo descomunal, descomunal. Show. E a segunda questão? A segunda pergunta, repete para mim. A primeira foi
sobre a segurança. Tá. E a segunda foi: só existe o Bitcoin Ah, como. perfeito, perfeito. Foi bem colocado. Que eu me empolgo às vezes, tá uma reprisada. Mas vamos lá, eu acredito que o Bitcoin, ele é a única moeda descentralizada de fato. Por quê? Porque nós não conhecemos quem desenvolveu, nunca se movimentou, e é uma rede muito exclusiva no como ela funciona. Mas existem mais de 7.000 moedas. Existem mais de 7.000 criptoativos diferentes. Fora o que se pode ser feito dentro de um blockchain, igual eu dei o exemplo dos cartórios. Mas, na minha opinião, o lastro é o Bitcoin. O lastro, é igual comprar ouro. Agora nós temos outras moedas como Solana, Ethereum, o USDT, por exemplo, que é uma moeda pareada com dólar, que essa USDT, por exemplo, hoje é mundialmente utilizada como meio de pagamento, para se facilitar câmbio, né. Hoje, se você for para Dubai comprar petróleo, por exemplo, a preferência de recebimento dos caras é o USDT, pela flexibilidade de pagamento, a forma como armazena e tudo mais. Mas você comentou da segurança, essas criptomoedas que têm projetos, quando a gente fala de projeto, assim, para que ela serve? Sim. Ela foi criada para quê? Quando você tem um projeto que ele foi comprado pela comunidade, por exemplo, uma Solana, que vem com sistema de desenvolvimento de aplicativos, games e tudo mais, ela foi comprada pela rede. Então ela tem projeto, ela tem estrutura, ela é sólida. Já tem alguns anos. Ethereum, mesma coisa, o STT, mesma coisa. Então, essas moedas que têm projeto, elas oferecem segurança. O que que não oferece segurança? A moeda do Trump. Por mais que ele tenha falado que é uma moeda que vai ter um projeto, que vai ter isso, que vai ter aquilo, é uma moeda ainda extremamente especulativa, porque o projeto não está claro e a comunidade ainda está especulando a moeda. Então, quando a gente tem um projeto que ele é claro e a comunidade compra a ideia do projeto, aí sim a gente pode colocar essa moeda como uma moeda segura. Se ela vai variar é outra história, mas o fundamento dela está bem consolidado, aí sim ela é uma moeda segura, que você não vai ver aquele valor virar zero tão fácil, entendeu? Mas você pode ter várias oscilações, igual a gente tem em todo o universo cripto. Por quê? Mesmo que tenha a parte da comunidade que entende fundamento é o holder, eu tenho o especulador. Então o especulador pode trazer volatilidade para o mercado. Igual a gente tem hoje vários ETFs fazendo aquisição de criptoativos para colocar e listarem isso na bolsa. E aí, quando o cara acorda lá com os pacovai irritado, ele vai lá e vende tudo, derruba. Aquelas coisas que se chamam de manipulação de mercado. Mas hoje em criptoativos você não tem esse controle para saber quem está vendendo e está comprando, porque é tudo anônimo. Então, em teoria, é muito mais fácil você manipular o mercado. Por isso que o investidor, nesse ponto, ele tem razão de ter medo. Então, quando a pessoa fala: "O que que eu faço para começar a investir em cripto?", ou você põe e dorme por 10 anos, ou você busca uma assessoria de um cara que entende o que está fazendo e que consegue É, te orientar. era isso que eu ia te perguntar. Para quem quer começar a investir, É. você aconselha, começar por conta própria, estudar, ou você aconselha realmente buscar um cara que comanda o mercado, que já passou por esse altos e baixos, já conhece ali o caminho, para começar a investir para ele, orientar? O que que você aconselha de fato? Ó, vamos seguir os 2 caminhos, tá? A minha sugestão é fazer os 2. Todos os meus clientes, eles têm o acesso a uma plataforma EAD lá dentro do escritório, que ensina fundamentos, ensina as várias coisas sobre o mercado cripto, e eu também produzo muito conteúdo igual. Estou escrevendo um livro agora para entregar de presente para essa base de clientes, falando um pouco mais sobre o universo das criptomoedas. E isso vai ajudar o cliente a não se tornar refém de um assessor. Porque não importa se ele vai ser meu cliente ou se ele vai ser cliente de qualquer outra casa de investimentos que vá assessorá-lo, é importante que ele entenda o que ele está fazendo, para que ele tenha condições de sentar com o assessor dele e ter ali um debate saudável sobre como compor a carteira. Porque fazer sozinho é trabalhoso. Por quê? Vai demandar tempo, vai demandar atenção. Muitas vezes o cara não tem condição de fazer isso. E também ser um 100% leigo ali na mão do assessor pode não ser tão interessante. Porque eu nunca sei qual é a índole que está do outro lado. Então, pensando numa gestão de risco, é importante o cara ter uma base de conhecimentos para que ele possa fazer as perguntas corretas e direcionar o assessor dele. Não é nem duvidando da idoneidade de ninguém, Claro. mas assim, vamos pensar sobre construção civil. Se eu sou um cara que não entende nada e vou contratar uma equipe de obra para vir construir a casa, eu tô 100% refém da equipe que eu contratei. Agora, se eu entendo de preço, se eu entendo o básico do mercado, se eu tenho bons contatos para fazer referência, eu consigo direcionar o pessoal em algumas etapas que podem me economizar dinheiro, me economizar tempo, me economizar estresse.
Porque boa parte do estresse que existe, por exemplo, na prestação de serviço com clientes, é porque o cliente não conhece, quer se bancar de sabido e bater boca com quem conhece. Isso dá estresse. É igual chegar pra você hoje e querer te dar uma aula de branding, vou levar uma surra. Não é minha área, entendeu? Mas é a minha sugestão. Busquem o conhecimento e tenham uma equipe para dar assessoria, porque o papel do assessor não é executor, é assessor. E aí a pessoa ela tem que ter uma base de conhecimento para ter condições de ser bem assessorado. Senão a gente vai conseguir fazer o básico, que já é bom, mas pensando em otimizar, conhecimento ajuda. E aí, citando o Warren Buffett, que se aposentou esse ano, uma pena para o mercado, mas o Warren Buffett dizia que o risco está em não saber o que está fazendo. Então, se você não quer correr risco, se você é conservador, se você quer ter um posicionamento mais saudável para você otimizar teu lucro, você precisa estudar. Isso em tudo, né, cara? Isso em tudo. Na verdade, Jesus já dizia, né, meu povo sofre por falta de conhecimento. É isso aí. Então é sobre isso. Eu marquei uma pergunta aqui que eu queria te fazer, porque eu acho essa sensacional. Como você enxerga o papel das criptos na sucessão da proteção patrimonial? Eu eu acredito que as criptomoedas vão dar uma boa de uma dor de barriga no governo federal, em advogados tributários, em contadores, porque é uma forma totalmente nova da gente lidar com o dinheiro. Hoje está sendo discutido nos Estados Unidos, eu acredito que até o final do ano já vai ter alguém escrevendo sobre isso aqui no Brasil a nível de lei, sobre o direito ao entesouramento. Só para você ter uma noção do quanto isso é forte no quesito, gestão do patrimônio, segurança e principalmente herança. Se um cara, ele tem lá o bitcoinzinho dele, que seja num pendrive ou que seja no celular, se esse cara pega essas chaves e guarda o pendrive e ele some com a senha, é só ele que tem acesso. Ele pode entregar o pendrive para alguém, se a pessoa não tiver a senha, esquece. E ele morre com isso, ele morreu com os bitcoins dele, Ninguém mais pega. não tem como acessar. Então, da mesma forma, se ele entregar para alguém, não tem como auditar isso. Hoje não tem como auditar isso. Você consegue lá auditar a carteira, mas conseguir provar que aquela carteira é daquele cara dá um trabalho da bexiga. E nós estamos falando de um modelo de alta custódia. É diferente quando você tem o teu capital numa corretora. Aí quando você está numa corretora, sim, a gente vai para inventário, tem todo aquele negócio. Existem casos aí já que a justiça mandou bloquear o saldo de criptoativos de determinada pessoa dentro de uma corretora. Mas por que que isso acontece? KYC, Know Your Customer. Ou seja, conheça teu cliente. Então você tem os dados do cara, você sabe que aquele saldo de ativos é daquela pessoa. A corretora vai ter essa informação. E aí existem as corretoras descentralizadas, onde elas não fazem essa validação. Você compra ali através de alguns mecanismos de liquidação entre o mercado físico e o mercado digital, e você envia seus ativos, e aí, meu amigo, não tem santo no céu e na terra que impede você de fazer uma transação em ativo digital hoje, a não ser que os caras desliguem a energia ou a internet do mundo. É. E mesmo assim, eu tô estudando aí que existe, parece que existe uma forma de você fazer um pré-envio de um ativo de uma forma offline, com dispositivos, e a hora que você conseguir plugar online, ele só faz o registro no blockchain, ele só atualiza. É porque tá lá a informação. Exatamente. Então, onde é que tá meus ativos? Teu ativo tá na rede. Sem internet, você não consegue movimentar ele de lá. Então, teoricamente, eu tenho que acabar com a internet do mundo para impedir uma transação de ativo digital. E depois que inventaram um VPN, cara, É triste. nulo, né? Praticamente nulo. Quase nulo. É. Então, a nível de segurança, inclusive de gestão patrimonial, você fazer essas transações em criptoativos, vamos pensar que você não tem nem intenção de sonegar, tá? Porque a intenção nunca é essa, porque sempre dá problemas. Mas o custo que você vai ter, infinitas vezes, infinitamente menor, porque você não tá. Hoje, um ativo digital não é um valor imobiliário. Ele também não é um imóvel. Ele também não é um, sabe, ele não tem muito esclarecimento ainda do que ele é. Lá no imposto de renda, ele é um código 99 como outros ativos. E aí o cara vai declarar isso como? Ele vai pagar a menor alíquota, do menor valor, do menor jeito possível, e vai entregar isso porque ele não tem que ir em cartório, ele não tem que acionar contador, ele não tem que acionar advogado, não tem que fazer nada. Ele só tem que colocar no testamento, entregar a senha para alguém. Hoje você pode des desmembrar as partes das senhas em 3, 4 pessoas, se você quiser, e aí dar a instrução em testamento com o advogado, juntar as pessoas para recompor a senha e acessar a carteira. Posso fazer uma provocação?
Cara, eu escuto muito isso, você falou da minha profissão no branding, né. Quando a gente vai conversar com algum cliente, a primeira pergunta que o cliente fala é assim, ó: "E você me garante que se eu fizer o branding com você, com a tua agência, eu vou ter sucesso?", né, Uhum, sucesso nas vendas, sucesso com a visão da minha marca. E aí, voltando na primeira pergunta que eu te fiz lá atrás, né, que o brasileiro tem aquela coisa do investimento seguro uhum. através de Portugal, enfim, da nossa colonização, que investimento seguro, na verdade, é comprar imóveis, né. Tá. Acontece da pessoa chegar em você e falar assim: "Guilherme, eu quero investir em você, mas eu não quero perder". Uhum. Qual é a garantia? Como que faz uma quebra de objeção? Como lidar com isso? Porque a gente sabe que sair na rua a gente está sujeito a ser atropelado, você imagina, né. E você trouxe uma informação da segurança do criptoativo, mas também tem esse lado da volátil, Claro. né, dele ser volátil, e nesse sentido de que qualquer pessoa que pegar o pendrive, se tiver a senha, consegue sacar ali o Sim, dinheiro, né. exato. Então o que que você diria para uma pessoa que chegar e diria assim: "Guilherme, vou investir, mas eu não quero perder"? Tá bom. Quando o cara, ele vem me falar assim: "Guilherme, eu quero investir num negócio 100% garantido", eu falei assim: "Compra um plano Prever. Esse é 100% garantido que você vai usar, cara. Que é uma incerteza dessa vida que nós vamos morrer". Exatamente. Porque assim: "Ah, vou comprar um título de tesouro direto", cara, sinto muito, mas, eh, você pode achar que é maravilhoso, mas ainda existe algumas formas de você ter problema com liquidez. Você pode achar que um CDI e um CDB é bom, mas a gente tem aí, ó, Banco Master, exemplo, nos últimos 6 meses que um CDB deu problema de pagamento para cliente, porque o banco ficou insolvente. A gente tem a poupança com o Fernando Collor de Mello para falar para nós que não é seguro. Então, assim, eu digo que Nem a aposentadoria segurança tá segura hoje em dia. não, esquece. Assim, esse ano a gente já tem um balanço negativo de 400 bi no INSS. Fora os rombos que eu vi nas últimas semanas aí que estão especulando em torno de 215 bi de rombo e eu acho que não terminaram de cavar ainda. Então, assim, até bom que você falou desse negócio do INSS, mas a projeção é que até 2057, eu falei isso no programa do Dr. Wilson de Martini, ali na TV outro dia, que até 2057 nós teremos mais, beneficiários do que contribuintes. Então, eu estou A colocando conta um não fecha. e estão sacando 1,5. Isso não vai dar certo, Vai sair de algum lugar. entendeu? Então, já que a conta não fecha, eu vou investir em outra coisa. As pessoas me perguntam: "Ah, mas vale a pena pagar o INSS?" Não. Você pega aí R$ 157 de 30 anos de contribuição, que é o mínimo do mínimo do mínimo que você vai pagar, a não ser que seja MEI, que você vai pagar R$ 89. Eh, Se você pega essa contribuição, coloca um juro composto de 1% que seja, projetado em 30 anos, você se aposenta com uns 3 ou 4 salários mínimos. É é brutal quando você começa a fazer conta. E o problema a nível cultural no Brasil é que a gente não está acostumado a fazer conta. E aí você comentou sobre essa questão de segurança, quando eu chego para o meu cliente e falo assim: "Olha, segurança existe, garantia não. Então quem te garante? Ninguém te garante, e se alguém falar que garante, levanta e vai embora". Porque até você tem instruções da CVM, quando o cara fala que é garantido, vai embora porque tem boi na linha, sabe. Não existe uma garantia. Hoje, um assessor no meu papel, um cara credenciado, um cara que trabalha no mercado, ele não pode em sã consciência oferecer uma garantia que ele sabe que não é verdade. Agora o que eu posso te falar, se você comprar um Bitcoin, enfiar dentro de um pendrive, sumir com o pendrive, ninguém pega. Isso aí, a segurança do blockchain te garante isso. A não ser que um dia alguém invente um supercomputador para conseguir lá hackear tua conta. Isso vai demorar talvez uns 400 anos, segundo as previsões da ciência. E aí entra a gestão de risco, porque a garantia, as pessoas não têm clareza de que tipo de garantia elas querem. O negócio é qual é o tipo de segurança e qual a gestão de risco você está disposto a fazer. Porque o lucro e o prejuízo, ele acontece em um momento, na realização. Se eu comprei Bitcoin a US$ 100.000 e ele caiu para 80, eu perdi dinheiro? Não. Agora, se eu vendi ele a 80, aí eu perdi dinheiro. Agora, se eu comprei a 100, ele caiu para 80, eu tô tranquilo, porque o meu objetivo é longo prazo, esse é o papel do holder. E ele subiu para 110, e aí se eu vendi, eu ganhei 10, independente da oscilação dele. Aí entra a gestão de risco, o prazo, aí Sangue entra frio da pessoa. exato, um assessor que tá lá do lado do cara, porque a gente tá sujeito a influências comportamentais nossas. Até tem os estoicos falam
como a gente lida com as nossas próprias emoções e com aquilo que de fato a gente pode controlar. E muitas vezes a gente tem a falsa sensação de que a gente controla outros fatores, não é verdade. E aí, nas finanças, no assunto finanças pessoais, existem algumas heurísticas, se não estou enganado, são 7 ou 9 heurísticas que falam, por exemplo, essa heurística da ilusão do controle, de que você está ali manipulando para você mesmo algumas informações para falar para tua cabeça que você está controlando a situação, mas você não está. Você está se iludindo naquele controle. E é aí que acontece o prejuízo. E você dá mentoria? Você tem turmas de mentorias? Como que funciona? Eu trabalhei com mentorias um tempo, mas hoje o meu foco 100% é a assessoria de investimento. A mentoria ela acaba virando um bônus ali para o cliente, porque eu tenho alguns clientes que eles têm algumas realidades muito peculiares e eles precisam de apoio além ali somente do trabalho de gestão de caixa. Esse cara precisa de um suporte tributário, essa pessoa precisa de um suporte contábil e, em teoria, não é o meu papel. Mas lembra daquela vibe de querer ajudar as pessoas? E eu tenho um relacionamento que me proporciona isso, não me custa nada. Vai me onerar o quê? 10 minutos do meu dia, que Sim. vai fazer com que o meu cliente fique extremamente mais satisfeito com o meu trabalho. Então, até nesse ponto de vista é algo estrategicamente comercial, porque me ajuda a reter os meus clientes. Mas eu não estou fazendo isso para reter os, eu estou fazendo porque de fato ajuda. Sim, Não é algo negativo para o cara. Eu estou contribuindo e está me beneficiando, isso é o melhor dos mundos. sim. Não, eu te fiz essa pergunta porque você falou muito sobre perfil, né, Uhum, perfil de pessoas. Então uhum. quando a gente entra para uma mentoria, seja ela do que for, você analisa o perfil da pessoa. Sim, E eu acredito que existe perfil de investimento, né, sim, pessoa que tem perfil de ser investidor e perfil que não tem. Quando você se depara com uma pessoa que quer colocar o patrimônio para você fazer a gestão, né, você leva isso em consideração? Você faz a avaliação do perfil dessa pessoa? sim. Você já sabe como trabalhar com essa pessoa? Às vezes você despede a pessoa, né, porque a gente sabe que muitas vezes a gente precisa despedir o cliente também. Como que funciona essa questão, Guilherme? Perfeito. No mercado inteiro, tá? Sim, Uma instrução das autarquias, do pessoal que regulamenta os assessores e as casas de investimento, eles, orientam que a primeira reunião que você faz com o cliente que está buscando fazer investimentos, você faça um API, avaliação do perfil do investidor, onde é um roteiro de uma breve entrevista para entender o cenário financeiro dessa pessoa, o nível de endividamento dessa pessoa, qual é a aversão dela ao risco ou a aceitação ao risco, para que a gente consiga balizar algumas coisas. Inclusive, se você entra, por exemplo, lá no Banco C6, tá? No C6 Bank, que é um banco digital famoso hoje, que inclusive o JP Morgan comprou. Algumas pessoas falam que não acreditam em banco digital, né? Eu falei: "Cara, você não acredita no JP Morgan, estamos enroscados". sim. Mas, enfim, gosto muito do Banco C6. Lá na área de investimentos, se você entrar lá, você vai ter que responder algumas perguntas para orientar a própria plataforma quais os produtos que ela vai disponibilizar para você. E se você quiser pegar alguns produtos mais alto risco, mais arrojado, você tem que preencher de novo esse questionário, porque ele vai falar, vai ter um alerta: "Ó, você está saindo do teu perfil, você não pode investir nesse produto". E a plataforma te trava de comprar um produto dela mesma, por conta de uma avaliação de perfil de investidor. Por quê? Porque o cara que ele é conservador, o cara investe em poupança, o cara investe em CDI, Tesouro Direto. Aí esse cara ele vai comprar Bitcoin. Sim. Ele tá saindo de um negócio zero variação para um negócio com um range de mais de 10% na semana. Então, tem uma variação brutal. Esse cara vai tomar diarreia, esse cara não vai dormir Ah, e provavelmente vai tomar um prejuízo absurdo, se não tiver ali um balizamento ou entendimento do que tá fazendo. Então, eu não tô querendo dizer que as pessoas não podem mudar o perfil, tá? sim. Elas mudam o perfil delas de acordo com o contexto e tudo mais. Os psicólogos vão poder dar uma aula sobre isso aí. Mas toda vez que um cliente ele senta na minha frente, sendo cliente ou não, a primeira conversa sempre é marcada por uma API e a cada 6 meses eu refaço isso com o meu cliente para entender se o perfil dele tá ou não tá mudando o risco, para a gente poder fazer um manejo de carteira. Sempre assim. Show de bola. Cara, você da área de direito, né, depois passou pelo financeiro, passou pelo circo, Uhum. vai me corrigindo aí se a linha do tempo se é essa mesmo. Aí montou uma empresa e agora, área de investimento, principalmente na criptomoeda. Qual foi o momento, cara, mais decisivo da sua carreira? O momento mais decisivo da minha carreira foi quando eu estava recém-casado
Eu tinha montado o CNPJ, estava na fase final ali de montagem da indústria, e eu me vi sozinho, perdidaço. Vi uma esposa em casa estressada comigo por causa da minha carga horária excessiva. Estava em média de 18 horas por dia ali fácil, imerso na empresa. E eu vi que eu Eu precisava precisava de ajuda, meu. exatamente. Eu era o proprietário da empresa, perdão essa Hum, palavra. sim. E assim, eu me via refém daquilo, eu não tinha como voltar atrás porque eu apostei tudo. Depois de 2 anos deu bom, mas assim, foram 2 anos que, cara, passei um sufoco. E a minha virada de chave foi quando eu entendi que o dinheiro, ele me proporcionava algumas coisas diferentes, e que eu estava abrindo a empresa por dinheiro e eu fazia tudo aquilo na época, assim, eu fazia tudo pensando em ganhar dinheiro. E aí quando eu fiquei sem o caixa, eu fiquei com patrimônio, teoricamente eu tinha um patrimônio brutal, mas eu não tinha caixa, eu não tinha o dinheiro. E aí eu entendi que o dinheiro ele era um meio para as coisas e não o fim das coisas. E a hora que minha chave virou nisso, eu comecei a entender a importância de eu ter um planejamento. Não só ir lá fazendo e tal, porque eu venho de uma criação, igual eu imagino que 90% das pessoas hoje, vêm de uma criação de pais que estão acostumados àquela frase do "corso à correia". Então, o cara que ele faz no braço, ele é braçal, o cara é um trator. Eu vejo meu pai trabalhando, eu fico com vergonha de mim, sabe. Mas é o jeito que ele aprendeu a fazer. E hoje eu vejo que a gente está sendo incitado a fazer um trabalho mais inteligente, tá, aquele conceito de equilíbrio, sabe. Não é equilíbrio entre vida pessoal e tudo mais, que o meu pensamento, assim: "Meu, foca naquilo que você acredita e Sim. vai trabalhar". Mas você trabalhar em alguma coisa que você gosta, que não te deixe cansado, Com sabe, inteligência, com esgotado. prazer, com tesão. Exato, isso essa virada de chave foi em 2021, quando eu comecei a investir no escritório, hoje onde eu trabalho, como assessor, e foi cimentando um chão para erguer as paredes do meu escritório, lá na fábrica, que me veio isso na cabeça. Falei: "Cara, isso aqui não é vida, eu tinha que ter algum mecanismo para que eu conseguisse fazer isso aqui com mais conforto, com mais previsibilidade, com mais estratégia". E aí foi onde eu fui buscar fazer a minha pós em gestão estratégica de negócios, para eu ter um olhar mais de gestão mesmo, não imerso lá dentro do operacional, porque se eu estou na posição de dono, se eu estou na posição de gestor, se eu estou numa posição de liderança, eu tenho que ter uma visão ampla da coisa, porque senão é igual truque de mágica, né, quanto mais perto, menos você consegue ver, Perfeito. entendeu? E o empreendedorismo, a liderança e a gestão, ela é como se fosse um grande truque de mágica. É que quem tá lá dentro não tá encontrando, não tá vendo, o cara tá imerso só no processo dele. Mas quem tá de fora vendo a mágica acontecer, consegue entender o truque. E foi isso que lhe caiu a ficha. Eu entendi que o dinheiro ele era um meio para alcançar outras coisas. Hoje, para mim, os investimentos, a forma de lidar com o capital, é uma maneira de levar liberdade para minha esposa, de hoje ela poder fazer o que ela bem entende do dia a dia dela, Show. se ela quer atender um cliente dela, ou se ela quer tirar um mês sabático, ou se a gente quer fazer uma reforma na casa, se tem vontade de viajar, ou até vamos olhar para os meus clientes, cara. Eu tive a graça no final do ano passado de um amigo, falou assim: "Cara, graças a você e a gestão que você fez no meu caixa, eu tô levando a minha filha para ver a praia pela primeira vez". Olha que legal. Então, assim, isso é revigorante, porque faz parte daquele papel de ajudar as pessoas de forma sincera. E eu tenho uma caneca, uma vez eu participei de uma mentoria, os caras mandaram escrever uma frase que você acreditava na caneca. E eu gravei, eu fiz, né, que estava todo mundo fazendo um coach, eu fui fazer. E aí, eu escrevi na caneca assim: "Eu acredito que todo ser humano ele tem capacidades ilimitadas, limitado apenas pelas crenças que ele tem". Então, assim, se você acredita que é possível, é porque é possível. Se você acha que não vai dar certo, então provavelmente não vai dar certo. Porque a nossa cabeça, antes da gente executar o ato, a gente pensa. Então, se o nosso pensamento ele já é negativo, vai dar cagada. E da mesma forma, alguns investimentos. Se a gente já entra com um pensamento negativo, provavelmente você vai ter um resultado negativo. Sim. E aí minha ficha foi caindo. E eu acho que isso foi o negócio mais marcante na minha vida, em relação à virada de chave profissional e o porquê eu decidi virar assessor. Porque para quem aí virou, para quem já fez transição para o mercado financeiro, cara, é um processo amargo.
porque você não tem previsibilidade, você não tem receita, você não tem carteira, você não tem cliente. Eu estava numa posição confortável como empresário que me permitia fazer uma transição, porque eu consegui modelar a fábrica para que ela se tocasse sem a minha Nossa, presença sim, 5 vezes por semana e construindo uma carteira. E isso 1 ano depois eu já tenho algo sólido. Mas eu já vinha de um case, eu já sabia o que eu estava fazendo, eu sentava com empresários, eu conseguia degladiar ali na mesa assuntos que para mim era rotina. sim. Então eu não era um cara de terno e gravata falando de uma ótica fora do contexto dele, não, eu estava sentando ali falando: "Cara, eu tô passando por isso, Tá vi e eu tô resolvendo assim". legal. E isso funcionava muito, porque eu vejo que de pandemia para cá a gente se acostumou com o digital, mas as pessoas estão com saudade do boca a boca. Sim, As pessoas querem olhar no olho, as pessoas estão valorizando as confrarias, as pessoas estão valorizando tomar cerveja, ou ir tomar Coca-Cola, comer um espetinho, fazer o pessoal, e às vezes as pessoas têm preguiça disso, se acostumaram tanto com o digital e esqueceram que elas valorizam isso. Então é algo que eu priorizo. legal. Eu posso dizer que a cripto, a Bitcoin que seja, ele vai além de investimento, então ele é uma ferramenta realmente de de soberania pessoal, Sim, seria isso. eu digo assim, cara, Bitcoin, ele é a materialização de uma moeda perfeita. Sim, Por quê? Ele não inflaciona, você não consegue emitir mais bitcoins. Você não consegue adulterar um bitcoin. Você não consegue sequestrar um bitcoin. Você não tem influência governamental no bitcoin, por exemplo. O único jeito de um governo influenciar o bitcoin é comprando e negociando ele. Então, teoricamente, o governo tem que virar um cliente, ele está sujeito. Ele não tem como intervir. E isso é lindo, porque a gente entende que, nesse ponto de vista, ele é a materialização da liberdade sobre o teu patrimônio. Então, se eu tiver tudo em bitcoins, é meu. sim, E ninguém pode interferir nisso. sim. E isso para mim é algo que eu falo: "Cara, isso aqui, acho que as pessoas não estão entendendo o que é isso aqui". Vamos pegar exemplos de grandes ditaduras, exemplos de grandes problemas econômicos que existiram, como as sanções Rússia, lá com o começo da guerra da Ucrânia. A alta classe russa fez negociação em ativos digitais para não parar. E conseguiram fazer, porque mesmo com as sanções não tinha como impedir. Então isso traz uma liberdade que não importa a treta política que está rolando, você está movimentando, entendeu? Não importa se o teu banco quebrou, você está movimentando. E isso não tem preço. Então as pessoas me perguntam: "Quanto vale um Bitcoin?" Eu falo: "Um Bitcoin". A cotação dele em outra moeda para mim não faz diferença. Na minha ideia, ele vale um Bitcoin ou se quiser converter, ele vale 100 milhões de satoshis, que é a menor fração que você consegue dividir um Bitcoin. Então é algo para mim assim, incrível. Queira Deus, um dia a gente vai ver um satoshi valendo $1. Aí a gente teria um Bitcoin a 100 milhões de dólares. Mas eu não faço a conversão, então não faz diferença. No mercado da cripto, eu consigo investir também não só, em reais, mas eu consigo investir em dólar também. Sim, Consigo fazer esse tipo de operação, assim como no mercado de ações ou não? sim. O mercado de ações ele vai estar sujeito a algumas regras específicas. Por exemplo, para você comprar em dólares, você tem que ter uma corretora que aceita o dólar, tudo mais. Agora, quando você está em cripto, desde que a pessoa que esteja vendendo o cripto para você aceite o pagamento, tá válido. Se você quiser pagar o cara em porco e galinha e o cara falar que troca, tá feito. Essa que é a liberdade, entendeu? Hum. Se chegar um momento de colapso financeiro e o tiozinho ali do lado de casa que cria porco e galinha, falou assim: "Não, me dá um Bitcoin, você pega aqui 10 porco, 4 galinha". Cara, eu comprei porco e galinha com Bitcoin. Sim. Então, a gente teoricamente volta ali para um conceito de scam, o povo trocava sal, porque naquela época aquela moeda era aceita. Então, para você comprar e vender os ativos digitais, as transações só têm que serem permitidas, Eu te entendeu? fiz essa pergunta porque tem gente que pensa que para investir em cripto tem que ter muito dinheiro. Ou só a partir primeiro eu vou me garantir aqui financeiramente, né, você mesmo na tua história estava legal, tinha patrimônios, poderia não ter caixa, mas tinha patrimônios, Uhum. né. Quanto que eu tenho que ter para eu começar a investir em cripto, seja em Bitcoin, seja em uma outra criptomoeda confiável, mas assim de forma consistente, de forma, com que eu consiga administrar melhor esse bem. Eu posso começar com
com R$ 10.000, com R$ 1.000? O que que você diria? Olha, em relação a limites, você Isso. não tem limite nenhum. Você pode começar com centavos. Você consegue colocar centavos numa wallet Você vai hoje. comprando frações ali Exato, cada você vai fracionando do jeito que você quiser. "Ah, eu quero colocar R$ 5, R$ 20. Aonde que entram os limites? São os intermediários. Algumas corretoras que falam assim: "Olha, eu só aceito depósito a partir de R$ 100. É o nosso caso. "Ah, o depósito inicial aqui para você virar um investidor e ter um assessor é 10.000, é 50.000. Então são quesitos específicos. Agora: "Não, Guilherme, eu quero comprar um cripto". Vamos pensar que eu tenho aqui na minha MetaMask $1. Você falou: "Gui, manda esse dólar para mim e eu vou te pagar aqui, ó, R$ 6. Falou: "Beleza". Eu pego seus R$ 6 e mando o cripto na tua carteira. Você acabou de comprar uma criptomoeda. "Não, Gui, me manda só meio dólar aí que eu só tenho R$ 3. Beleza, tá tudo certo. Eu consigo mandar a fração que eu quiser, dar centavos. Então é muito flexível, não tem esse limite. Aí entra as casas, Sim. né, que são esses intermediários que eu falei que aí eles criam as regras deles, igual existe uma empresa de atacado que fala assim: "Ó, pra você comprar aqui na minha loja, no mínimo 6 peças". A gente tá acostumado com isso no mercado. Sempre que tem um intermediário, você vai ter algumas regras específicas com aquela casa se você quiser fazer negócio com ela. Mas essa é a vantagem dos criptos. Você basicamente você tem um fornecedor de cripto em cada pessoa que tá andando na rua. E a partir de quanto ou como que a pessoa começa a investir bem, na tua visão? A partir do momento que ela cria a disciplina de fazer a mesma coisa sempre. Porque se a pessoa ela cria um hábito e ela começa a entender que ela está investindo para um futuro, ela tem um planejamento, se ela tem uma estratégia, ela vai fluir. É igual a Alice no País das Maravilhas, né, "Alice, você quer ir pra onde?". Ela fala: "Não sei", então qualquer caminho serve. Agora, "Eu quero ir pra A", e aí você cria uma estratégia para o cenário A, e você faz bem, não faz diferença o valor, porque senão a gente está limitando ali uma classe de pessoas. Sim. Então o objetivo de um bom planejamento financeiro não lida com valores, e sim com constância. Se você cria o hábito de toda semana poupar R$ 20, R$ 50, você vai começar a construir, acumular patrimônio. E para quem quiser uma sugestão aqui para encerrar minha fala, um dos melhores livros que eu li sobre educação financeira pessoal se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acho que deve custar uns R$ 30 na Amazon. Show. Queria falar rapidamente aqui sobre o seu livro. Você está lançando um livro que vai sair agora no segundo semestre de 2025, é isso? Vai se chamar O Universo das Criptomoedas. Se eu consigo encontrar tudo isso que foi dito aqui dentro desse livro, eu consigo encontrar, por exemplo, estratégias de investimento dentro desse livro. Qual vai ser o conteúdo principal desse livro? Perfeito. Esse livro, ele foi demandado de alguns amigos para falar sobre o que é, e eu escrevi ele como se fosse um romance. Então, não é uma historinha e tal, mas ele tem um conteúdo mais romântico para que as pessoas entendam quais são os fundamentos, que é um blockchain, como compor uma carteira, como gerenciar o risco, quais são algumas moedas que têm fundamentos fortes, por onde que eu começo, aonde eu pesquiso, quais são os sites confiáveis, quais são corretoras que eu poderia trabalhar sem me colocar um certo risco. Então, as pessoas elas vão encontrar, acredito que pela primeira vez em literatura física, que minha ideia é trabalhar esse livro apenas no físico, não gosto de trazer muito para o digital, porque eu sou fã do físico. Aqui é controverso isso, né. Eu sou muito fã do livro físico. Eh, a minha ideia é que as pessoas elas consigam ler, entender e aplicar, porque não é para ganhar dinheiro, é para que de fato as pessoas tenham condições de usar. E aí, pra gente finalizar, quer deixar o teu contato, quer deixar o teu Instagram, como que as pessoas entram em contato contigo? Quer deixar aqui algum recado para as pessoas que estão assistindo? Fica à vontade que o espaço é seu. Maravilha. Um recado que eu daria tenham estratégia em tudo que vocês estão fazendo, porque aquela pessoa que não tem estratégia e metas dificilmente alcança algum objetivo. Então, se o teu objetivo é investir para ter liberdade financeira, você tem que ter um planejamento sólido que faça sentido para você. E os meus contatos, se vocês quiserem ver conteúdos, quiser seguir no Instagram, quiser interagir, o meu Instagram é @Guilherme Superti, com i no final, e o meu telefone é o DDD 44 99131 3883. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. E todas as terças-feiras, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, vocês vão estar aqui conosco
RMB Connect, trazendo pessoas, falando sobre o ponto de virada dessas pessoas, né? Porque o nosso intuito é levar para você não só uma informação que seja valiosa, mas aplicável para o teu negócio, para a sua empresa, para o seu serviço. Fico por aqui, Charles Notolin, e até terça-feira que vem.